Por que os exércitos africanos e árabes escolhiam a Toyota Land Cruiser? Esta parece uma pergunta bastante fácil de responder, mas como sempre nos vídeos deste canal há muito mais para contar. Como por que o Toyota e não outras marcas de carros? Ou se eles realmente são tão eficazes, quem foi o primeiro a usá-los? Neste vídeo responderemos a todas essas incógnitas, mas primeiro vamos dar algum contexto sobre a Toyota Land Cruiser. Como a quase todos os fabricantes de carros dos anos 20, 30 e 40, a Toyota foi encarregada de fazer um veículo militar para ser usado na Segunda Guerra Mundial, nesse caso pelo Império do Japão. O exército japonês precisava de algo similar aos chips americanos para serem usados no transporte militar. A Toyota se baseou nos Jeep Willys usados pelos Estados Unidos para criar o que seria seu novo veículo todo-terreno, o AK-10. Mas apesar de ser um bom veículo, o Japão optou por adotar o design da Nissan, que era um pouco mais barato de produzir. No entanto, após a guerra, a Toyota começou a vender derivados do AK-10 para uso civil, mas desta vez com o nome de Jeep Willys, para assim aproveitar a boa reputação da marca Jeep. Mas depois que as leis do Japão foram regularizadas no início dos anos 50, a Jeep processou a Toyota por usar seu nome. Então, em 1955, a Toyota teve a ideia de dar o nome de Toyota Land Cruiser aos seus veículos off-road, tendo um grande sucesso no mundo, principalmente em países latino-americanos, do Oriente Médio e da África. Desde 55, a Toyota estava tendo bastante sucesso, e em 68 surge a enigmática Toyota Hilux, abrangendo ainda mais o mercado dos veículos off-road da Jeep, Ford e Chevrolet. De repente, nos anos 80, as Toyota Land Cruiser começaram a ser compradas por forças governamentais para usos humanitários. A Organização das Nações Unidas iniciou o uso da Toyota Land Cruiser para transporte de todo tipo de materiais e pessoal através das dunas e das densas selvas africanas. Os países da África compravam em grandes quantidades Toyotas Land Cruiser para serem usados como ambulâncias, patrulhas e para serem usados como transporte por guardas florestais contra caçadores ilegais. No continente africano, onde se precisava de transporte, estava uma Toyota Land Cruiser para fazer o seu trabalho. Por isso, literalmente estavam em todos os lugares. Mas na década de 80, de repente, o mundo começou a ficar bastante turbulento. E começou um período bastante bélico no continente. Começaram a surgir guerras civis e conflitos armados por toda a África e também no Oriente Médio, e como era inevitável que acontecesse, começaram a usar a Toyota Land Cruiser para fins bélicos. O primeiro conflito em que vimos as Toyotas Land Cruiser armadas foi na Batalha de Fada, no conflito entre Líbia e Chad, curiosamente causado por Muhammad Gaddafi. Mas antes de falar da Batalha de Fada, vamos dar um pouco de contexto. Nos anos 70, Gaddafi ascende ao poder após um bem-sucedido golpe de Estado. Com grandes riquezas petrolíferas e poder absoluto, Gaddafi cria uma forte nação com um forte exército na Líbia. Possuir petróleo te torna o foco. Os dois blocos da Guerra Fria queriam a todo custo o controle da Líbia. Então os Estados Unidos enviaram grandes quantidades de rifles e metralhadoras, e a União Soviética enviou um monte de tanques T-55. Posteriormente, Gaddafi se aproximaria mais dos soviéticos, o que enfureceu, é claro, os Estados Unidos da América. Gaddafi sabia que uma invasão à Líbia era inevitável, portanto precisava de armas nucleares para usá-las de maneira dissuasiva, e para isso, é claro, precisava de urânio. E para sua sorte, ao sul da sua nação estava o Chad, uma nação que naquele momento estava em uma guerra civil. E Gaddafi, para aproveitar o momento, invadiu um território ao norte do Chad chamado Faixa de Auzou, um território inóspito, mas cheio de minério de urânio. Os franceses forneceriam armas aos chadianos para que eles resistissem ao exército líbio. Portanto, o conflito se prolongaria por anos sem que nenhuma das partes conseguisse grandes avanços. Até 1982, o ano em que o conflito mudaria para sempre. Neste ano, Hissine Habre chegaria ao poder no Chad, obviamente um inimigo ferrenho de Gaddafi, e portanto era aliado dos Estados Unidos, e sempre que os Estados Unidos te dão a mão, é claro que também te dão armas. Neste mesmo ano, Estados Unidos e França enviaram toneladas de armamentos e suprimentos em apoio à causa chadiana, e nesta ajuda estavam centenas de Toyotas Land Cruiser fornecidos pela França para serem usados como veículos de transporte.
As Toyotas estavam tendo um ótimo desempenho como veículos de transporte, mas um belo dia, os chadianos pensaram, e se colocarmos armas nelas? De repente, surgiram Toyotas Land Cruiser e Hilux com metralhadoras antiaéreas ou com peças de artilharia ou também com metralhadoras pesadas, com equipes especializadas para usar essas armas. A premissa era simples, as Toyotas eram fracas, mas eram muito mais rápidas e ágeis do que um tanque T-55, além de serem difíceis de serem detectadas por aviões e helicópteros soviéticos. Ademais, eram leves o bastante para não detonar minas antitanque. Naqueles dias, os líbios tinham o controle da cidade de Fada. Lá havia centenas de soldados de infantaria e dezenas de tanques T-55. As forças sharianas, leais à fome, lançaram-se contra a cidade de Fada com 13 mil homens em centenas de Toyotas Land Cruiser. Após um intenso combate onde a infantaria shadiana se esquivou do intenso fogo dos helicópteros e tanques, os shadianos venceram com apenas 3 Toyotas Land Cruiser destruídos. Os líbios, por outro lado, perderam cerca de 100 tanques T-55 em uma das derrotas mais esmagadoras da história militar. Tanto que a batalha foi apelidada de Batalha das Toyotas. Posteriormente, após o estrondoso sucesso dos chadianos, eles atacaram um aeródromo dentro do território líbio tão rapidamente que os líbios não tiveram tempo nem de ligar os motores de seus MiG-23, perdendo mais de 30 MiG-23 e 70 tanques T-55 em combate nas mãos da artilharia montada em Toyotas Land Cruiser. Portanto, Gaddafi, sem uma força aérea capaz nem blindados, viu-se na obrigação de assinar um cessar-fogo, pondo fim ao conflito chadiano. Em 2011, os Estados Unidos conseguiram eliminar e derrubar Gaddafi e, curiosamente, seu caixão foi transportado em uma Toyota Hilux. Bastante irônico. Após este conflito, todas as nações africanas com um orçamento deficiente seguiriam o exemplo do Chad, proliferando o paradigma das Toyotas Land Cruiser em dezenas de forças armadas e grupos armados irregulares em todo o continente africano e no Oriente Médio, graças ao quão extremamente eficaz e eficiente é. Pensem nisso. Um míssil guiado ar terra custa aproximadamente $100 mil, enquanto um Toyota Land Cruiser custa cerca de $30 mil. Mesmo que você perca uma Toyota para um míssil guiado, o exército que lançou o míssil perderá 3 vezes mais dinheiro do que você. Além disso, a Toyota tem a capacidade de derrubar o avião que lançou o míssil. O mesmo acontece com os tanques. Um tanque custa entre 5 e 10 milhões de dólares, além de ser caro para operar, exigir soldados treinados e, em caso de danos, exigir mecânicos especializados. As Toyota Land Cruiser custam $30 mil, são absurdamente baratas para operar e, em caso de avaria, qualquer bêbado poderia consertar o problema. Obviamente, a tripulação das Toyota Land Cruiser armadas estaria muito mais exposta e sua probabilidade de sobrevivência é muito menor do que a de uma tripulação de tanques. Mas se você é um ditador de um país da África, provavelmente não se importa com a vida dos seus homens. Sem dúvida alguma, as Toyota Land Cruiser, uma caminhonete para trabalhar, paradoxalmente mudou os campos de batalha para sempre.